Fala, meus queridos alunos do nono ano, vamos começar mais uma videoaula então. Presta atenção que vai ser muito legal, vamos fazer praticamente uma revisão aí sobre a Europa, principalmente as questões naturais, questões físicas da Europa. Vou diminuir minha tela aqui para que apareça o principal, que é a nossa aula aqui pelos slides, ok? Então, começaremos e não perdemos tempo, ok? Vamos lá. Então, nós vamos falar sobre as questões de diferentes realidades espaciais da Europa, os climas, as formas de relevo, a vegetação e a rede hidrográfica. O Google está pegando minha voz ali no celular. Bom, vamos começar então a falar sobre esse nosso continente de estudo. A Europa, ela é o segundo menor continente do mundo, tendo a extensão de 10.530.751 km². O Brasil, para você ter uma ideia, ele tem 8.515.000 aproximadamente. O Brasil é quase um continente, para você ver o tamanho que é o nosso país. A Europa então representa 7% das terras emersas, aquelas terras que estão acima das águas. Predomina um clima temperado, excepcionalmente benigno para habitabilidade humana, né? Resumindo, ele tem um clima que é temperado em boa parte do continente, onde permite-se que o humano venha frequentar, venha habitar. Não chega a ser um clima muito inóspito na maioria do continente. Considerado o continente mais plano de todos, com uma altitude média de 230 metros. Você vai perceber durante essa aula que a maior parte do relevo é formado por planícies na Europa, com extensão de 2.000 quilômetros na planície do norte, que se estende nas costas atlânticas francesas até os montes Urais, que ficam na parte oeste da Europa. Então, a grande planície que tem ali no continente europeu. Ao sul está separada do continente africano pelo mar Mediterrâneo, a fronteira que se reduz a uns 30 quilômetros no Estreito de Gibraltar. O Estreito de Gibraltar é aquela ponta que fica entre a África e a Europa, onde tem a Espanha, o sul da Espanha e ali o norte de Marrocos. Nós vamos ver depois uma imagem lá mais à frente, mas lembrando daquela outra aula que nós tivemos sobre a Europa, onde o mar Atlântico, o Oceano Atlântico, ele empurrou praticamente uma barragem que existia ali no mar Mediterrâneo e fez com que novamente entrasse as águas ali nessa região, dividindo, separando a África da Europa, ok? Vamos dar continuidade. Então, esse aqui, ó, é o continente europeu. Ele é uma península, né? Você tem que lembrar que a península, ela é uma parte continental, uma ponta do continente que é cercada quase totalmente por água. Ou seja, a Europa praticamente aqui, ó, ela tem água em 3 partes, digamos assim, só que ela tem essa ligação aqui com o continente asiático, muitas vezes é chamada de Eurásia, ok? Continuemos. Qual é a localização da Europa? A Europa está localizada no hemisfério norte, totalmente ao hemisfério norte, acima, ao norte da linha do Equador, e ocupa terras do hemisfério oriental e ocidental, inclusive o meridiano de Greenwich passa sobre a Inglaterra. Foi determinado num bairro da Inglaterra chamado de Greenwich. Suas terras se estendem, o bairro que eu falei, o bairro de Londres, Greenwich. Suas terras se estendem de 34 graus e 45 minutos a 80 graus de latitude norte e 24 graus de longitude oeste a 65 graus de longitude oeste. Isso aqui é a determinação das coordenadas geográficas da Europa. Não precisa decorar isso, só para você ter uma ideia. Quais são os limites, então, do continente europeu? Né? Ao norte, o Oceano Glacial Ártico. A leste, os Montes Urais. A oeste, o Oceano Atlântico. E ao sul, os mares Mediterrâneo e o Mar Negro. Tá? Então, é onde ficam os limites que cercam ali praticamente a Europa. Ok? Continuemos.
Os países europeus, eles são cortados por vários fusos horários e pertencem a duas zonas climáticas, temperada e polar. Você vê aqui, ó, que onde fica a Europa, ela fica exatamente onde tem a zona do Círculo Polar Ártico e aqui onde fica o Trópico de Câncer. Então ela está entre essa área do Trópico de Câncer, a área temperada, e também pega uma parte polar, ok? Fatores que influenciam o clima europeu. Vamos ver o que mais influencia ali na Europa, então. A latitude sintetiza os efeitos de vários fatores sinópticos. Números de horas de sol descoberto, inclinação dos raios solares. Nas áreas de altas latitudes, que são próximas aos polos, faz mais frio. É óbvio, lembrando-se que quanto mais afastado da linha do Equador, mais próximo dos polos, diminui a temperatura. O fator continentalidade também influencia ali no continente europeu, certo? Porque quanto mais afastado dos oceanos, dos mares, maior é a amplitude térmica, maior a variação da temperatura naquela região. Principalmente também a umidade do ar vai diminuindo. Quanto maior a distância desses corpos d'água, no caso dos oceanos e mares, menor vai ser com certeza ali a sua umidade do ar. A corrente do Golfo leva águas aquecidas até o litoral das Ilhas Britânicas e da Península Escandinava, tá? E contribui para o equilíbrio térmico. Então existe também na questão climática a influência das correntes marítimas. Quando existe uma corrente marítima que traz águas quentes, ela modifica o clima da região. Os ventos que predominam, ventos de oeste, que levam a umidade do Oceano Atlântico para o interior do continente europeu, levando assim bastante precipitação. Vamos ver agora a questão do clima na Europa. Os tipos de clima que nós encontramos então na Europa. O clima de montanha, ou chamado clima alpino, estão principalmente nas áreas de Alpes, dos Pirineus, no Cáucaso, são áreas montanhosas da Europa e tem o clima mais frio ali no caso da parte mais alta do relevo. Sabendo que nessas áreas climáticas as vegetações são mais escassas e também são lugares mais inóspitos. Muitas áreas são nevadas e não tem a possibilidade de ter moradia. Temperado oceânico é formado por um elevado índice pluviométrico, especialmente na primavera e no inverno, e sem grandes variações anuais. Esse clima temperado oceânico ele tem uma certa variação, ele não é tão frio e tão quente ao mesmo tempo, certo? Ele é um clima considerado mais ameno, seria semelhante ao clima subtropical que nós temos aqui na região sul do Brasil. O clima temperado continental, ele ocorre no centro e leste da Europa, é mais no interior do continente. As chuvas elas desenvolvem com menos incidência do que no temperado oceânico e apresenta verões quentes e chuvosos e invernos extremamente frios. Tanto é que quanto mais longe dos corpos d'água, mais aquele efeito de continentalidade, maior é a variação térmica, a amplitude térmica fica maior. E temos também o clima mediterrâneo, que fica mais no sul da Europa, ali justamente próximo ao mar Mediterrâneo. Um fato interessante desse clima mediterrâneo, é muito importante você entender que o clima mediterrâneo ele tem uma diferença, por exemplo, do clima tropical. Ele é semelhante, ao mesmo tempo é diferente. Eu vou explicar. Existe uma estação seca e uma estação chuvosa no clima mediterrâneo, certo? Então, no verão é uma temperatura quente, mas o inverno é uma temperatura fria, mais amena, só que é mais chuvosa, ou seja, o verão é seco e o inverno é chuvoso. Já no Brasil, que é clima tropical, na região do centro-oeste, por exemplo, o verão é quente e chuvoso, e o inverno ele é mais ameno, só que ele é seco. Tá vendo a diferença do clima mediterrâneo? Verão quente e seco, e inverno ameno e chuvoso. É um clima um pouco diferenciado mesmo.
O clima subpolar predomina próximo à região ártica, certo? Que apresenta verões curtos, de 16 a 21 graus de temperatura, e inverno extremamente rigoroso e longo, com temperaturas que atingem menos 50 graus Celsius. Essas são as áreas, são as regiões consideradas biorregiões ou regiões biogeográficas da Europa. Temos aqui então a parte da região ártica, a região boreal, a região do Atlântico, a região aqui continental. Essas áreas mais roxinhas são áreas alpinas, né, onde tem as montanhas. Temos a área chamada de Panoniano, que fica nessa área mais centralizada aqui, né, entre os Alpes aqui, ó. Temos a área do Mediterrâneo, que fica onde tem o clima mediterrâneo no sul da Europa. Também aqui a área da Macaronésia. Também temos a área da Estepe, tá? O Mar Negro e o Anatólio, certo? São áreas que foram consideradas biorregiões geográficas da Europa. Climas da Europa. Vamos mostrar algumas imagens dos climas atuantes. Aqui a neve na região da Suíça. Essa neve ocorre devido às altitudes do clima de montanha. Aqui uma imagem da praia de Portugal, onde predomina ali o clima mediterrâneo. Quais são então as principais formas de relevo da Europa? Ok, a Europa ela tem um continente que ele tem um pouco mais de áreas acidentadas se a gente for comparar com alguns outros continentes, comparando a proporção dessas áreas acidentadas. O que são áreas acidentadas? Que tem um relevo mais íngreme, mais irregular, ok? Então nós encontramos ali áreas de montanhas, mas a maior parte do relevo da Europa é uma planície central. A Europa é constituída por uma grande parte de planície, áreas planas, devido ao seu período de sedimentação, onde foi muito depósitos sedimentares durante milhões de anos. Né? Se você se lembrar daquele vídeo que eu passei na sala de aula, eu mostrei para vocês que a África foi sobre a Europa por causa da placa tectônica. Isso fez o surgimento, a elevação da crosta e o surgimento dos Alpes, certo? Que ficam principalmente na região mais do sul ali da Europa. Também existem planaltos que localizam-se no interior da Europa e principalmente ao sul da grande planície europeia, ok? E as montanhas mais jovens localizadas também no sul, que são aquelas que eu falei da Europa. As montanhas mais antigas ficam mais ao norte, na região lá da Escandinávia. Vamos pegar detalhadamente então, ok? Então nós temos ali as bacias sedimentares que eu estava falando, onde ficam as áreas mais planas, os montes Urais, que praticamente aqui, ó, eles fazem a divisão da Europa e da Ásia, porque eles ficam como uma barreira natural ali do continente asiático e europeu. Os montes escandinavos, que se localizam na parte mais norte, certo? Aqui, ó, na área mais norte aqui da Europa, onde fica ali a Península Escandinava. São formações mais antigas. Os chamados Pirineus, certo? Localizados principalmente aqui na Península Ibérica, onde fica a Espanha e a França, a Espanha e Portugal. Os Alpes, que são essas regiões aqui mais altas aqui do sul da Europa, onde nós fizemos um estudo com aquele vídeo, sabendo que a placa africana ela se movimenta em direção à placa europeia e aí causa uma elevação da crosta, chamado dobramentos modernos. Já vimos isso no vídeo anterior, ok? O monte mais alto aqui é o Monte Branco, com 4.807 metros de altitude. Os Balcãs, que localizam também na Península Balcânica, essa área onde que fica principalmente a Grécia. E os Apeninos, que são cadeias também montanhosas, principalmente ali na região da Itália. A Itália também é bastante acidentada.
Temos também ali a região do Cáucaso, certo? Essa região aqui também tem um pouco de acidentes geográficos, que também fica separado ali onde separa-se o Mar Negro e o Mar Cáspio. A Europa, ela tem ali nessa região o ponto culminante, que é o Monte Elbrus, com seus 5.642 metros. Então, uma região bem alta aqui também. Os Cárpatos, que ficam mais centralizado aqui também, ó, nessa região mais central. Temos os Alpes Dinárticos, que ficam localizados ali próximo também da Grécia ali. E assim algumas imagens. Essa imagem aqui são as regiões dos Alpes, certo? Essa aqui é a região dos Cárpatos e essa aqui, então aqui ó, Alpes, letra C, os Cárpatos, e aqui na letra D não, letra U, os Montes Urais, ok? Olha só a diferença. Um acidente geográfico bem pontiagudo, que são os Alpes mais recentes no espaço geológico, né, no período de tempo geológico. Os Cárpatos também um pouco mais elevados, já os Montes Urais, eles são mais espalhados, assim, horizontalizados, porém tem a sua dificuldade de você atravessar essas áreas que são muito acidentadas também. Como que é a vegetação? Principal característica da vegetação da Europa. Então, atualmente, a maior parte das formações vegetais da Europa já foi destruída, abrindo espaço para ocupação agrícola ou para expansão urbana. Sabe-se que a Europa é um continente milenar, ou seja, tem muitos anos de existência da humanidade, muita exploração, né, na área urbana, industrial e agrícola, por isso que já não se tem muitas vegetações originais. As formações vegetais originais da Europa, elas dependem dos tipos de clima, que estão relacionados também com os tipos de solos, certo? Formações principais: tundra, a floresta conífera, floresta temperada, estepes, pradarias e a vegetação mediterrânea. Vamos ver onde que elas se localizam. Então nós temos aqui, ó, a tundra, que fica mais ao norte, ela fica localizada principalmente nas áreas escandinavas aqui e também na Islândia. Por que a tundra está nessas áreas? É uma vegetação mais rasteira, uma vegetação que sofre, ela aguenta bastante temperaturas baixas, é mais assim de capim mesmo, de plantas mais baixas do que uma floresta, por exemplo. Temos também a floresta boreal, que é também chamada floresta de coníferas, ou também como taiga, certo? A taiga é mais chamada aqui na região russa. Existe a floresta temperada, que são as 4 estações bem definidas, principalmente aquelas árvores que perdem as folhas, começam a perder no outono, no inverno e ficam, parece que secas, sabe? Mas na verdade elas se preservam para passar o inverno e conseguir guardar energia. Estepes ficam mais nessa área aqui, onde é próximo aqui do Cáucaso, onde tem próximo aqui o Mar Negro. E as estepes também são plantas mais rasteiras. A floresta mediterrânea, que fica mais ao sul da Europa, que contém ali exemplares de árvores um pouco maiores, mais verdes, porém elas têm uma necessidade de água, ou seja, no inverno, onde chove bastante no clima mediterrâneo, alimenta bastante essa necessidade de água dessa floresta. Então aqui eu tenho uma classificação, né, dessas, o tipo, eu já expliquei cada uma ali, vou apenas passar a tundra para você ver como que a tundra é rasteira, vegetação bem rasteira, depois leiam com mais calma, parem o vídeo aí, certo? Temos aqui a representação da floresta de coníferas, que também é chamada de boreal ou taiga, depende da região, certo? Então assim, ó, a floresta de coníferas tem esse formato cônico das árvores, ó, né? Por isso chamada de coníferas, ok? Elas são assim principalmente porque em períodos de inverno elas têm a possibilidade de não ficar acumulando muito a neve.
essa aqui é a floresta temperada, onde existem plantas chamadas de folhas caducas ou decíduas. Foi aquilo que eu falei, que são as estações, 4 estações bem definidas, que principalmente no inverno perdem as folhas para não sofrer a queima das folhas e não morrerem as plantas. Estepes e pradarias são consideradas áreas de gramíneas, áreas que são mais plantas rasteiras também, e áreas que são um pouco mais secas durante o ano todo. Floresta ou vegetação mediterrânea. Foi essa última que eu tinha apresentado. Ela tem um aspecto que não é tão assim exuberante, mas é mais verde do que, por exemplo, uma estepe ou outro tipo de vegetação rasteira. Tem alguns exemplares de árvores um pouco maiores, mas também muitos arbustos entre elas, e tem aquela característica de ficar com um tronco um pouco retorcido, parecido um pouco com os climas de savanas e também dos cerrados do Brasil. Rede hidrográfica do continente europeu. Não vou perder muito tempo com a questão da rede hidrográfica, porque são questões assim que falam mais sobre a utilização das águas da Europa. Rios importantes temos vários rios, né? O rio Volga, ou chamado rio Volga, que é na Rússia, o rio Danúbio, né? Que é muito importante ali para a Europa. Ele atravessa territórios, ele passa não só por um país, ele passa por outros países, então ele é bem importante para navegação, principalmente quando não se tinha outro tipo de transporte. E além disso, eu vou mostrar já ali, ó, na frente, outros rios que são mais conhecidos. Aqui são as bacias hidrográficas, né? Temos aqui, por exemplo, a bacia do rio Danúbio, aqui a bacia do rio Volga, que aqui, ó, vai para a região da Rússia, né? O rio Sena, que passa pela França, são rios importantes. Rio Tejo, que vai também para Portugal. Então aqui nós temos que entender que os rios são importantes? Sim, principalmente no começo da civilização, que servia muito para sustentar a população e transporte também. A bacia do rio Volga, então, é o maior rio de 3.688 quilômetros que tem de extensão. A nascente está em Valdai, na Rússia, e ele é drenado por muitos afluentes até desaguar no mar Cáspio. Vamos ver a outra bacia do rio Danúbio, que é aquele rio internacional da Europa. Ele atravessa vários países. Nasce na Alemanha e deságua no Mar Negro. Ele banha os seguintes países: Áustria, Eslováquia, Hungria, Sérvia, Bulgária, Romênia, Ucrânia. A sua foz, ela faz fronteira entre a Romênia e a Ucrânia. Esse aqui é o rio Danúbio, o mais internacional dos rios lá europeus. A bacia do rio Reno, que é o mais importante rio europeu, principalmente pelo transporte de produtos através dele. Nasce nos Alpes suíços e serve de fronteira entre a França e a Alemanha, e deságua nos Países Baixos. País Baixo, para quem não sabe, é a Holanda. Importante principalmente, ó, para o transporte de mercadorias e de matérias-primas, que foi essencial para a produção na Revolução Industrial lá na Europa, certo? E aí tem alguns outros rios que são conhecidos em cidades importantes e capitais, ó, o rio Tâmisa lá na Inglaterra, rio Elba, Vístula, rio Sena, Lório, rio Pó, Tibre, Douro. São vários rios que são conhecidos entre os europeus. Nós não estudamos especificamente cada um, mas aqueles principais para entender que são importantes para a navegação e para o transporte também, certo? Olha só aqui, ó, a bacia hidrográfica aqui, que atravessa toda a região aqui da Europa. Do rio Danúbio, desculpa, não falei ali, ó. Do rio Danúbio, certo? Ele é bem internacional. Bom, temos alguns lagos também que são conhecidos lá na Europa, certo? São áreas, principalmente na região da Noruega, na região da Finlândia, são áreas que têm muitos lagos. Aqui, nessa última
imagem mostrando o litoral europeu. E, para finalizar, né, temos aqui ó, um fiord na Noruega. Quem assiste muito vídeo que mostra sobre os vikings, sobre as áreas escandinavas, encontra muitas essas imagens com montanhas e lagos, são chamados de fiords. Aqui o Estreito de Gibraltar que eu falei, a ponta, né, aqui a parte mais próxima da Espanha e de Marrocos, dá cerca de 13 quilômetros. Dá para você pegar e enxergar de um lado para o outro, com certeza. Então fica aqui a África e aqui a Europa. Bom pessoal, essa foi a videoaula. Daí nós temos algumas atividades para serem realizadas. Esse assunto está ali no capítulo 2 e para vocês seguirem as instruções que temos aí para vocês realizarem as atividades, ok? Sigam então as instruções que ficam lá no Positivo On. Valeu, um abraço para todos e até a próxima.